Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está onde, meus irmãos? Em Itaquera? Não, aonde? Em Cristo. É o quê? As coisas. E eis. Vamos ler mais uma vez? Todos juntos, 1, 2, 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Nós cantamos aqui: liberdade está neste, com misericórdia. Somos, aí depois, Jesus, por isso que a liberdade está aqui. Por isso que a liberdade está aqui. Por isso que nós somos livres. Por isso que nós somos nova criatura. Meus irmãos, tudo que nós vamos falar aqui hoje gira em torno de Cristo. Nada gira em torno de uma estratégia, nada gira em torno de uma técnica, nada gira em torno de, sei lá, mas tudo gira em torno de Cristo. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, ficou para trás, eis que surgiram coisas novas. E meus irmãos, o tema hoje é a vida livre do passado. E o passado mal resolvido, ele interfere no presente das pessoas e compromete o futuro das pessoas. O passado mal resolvido, ele compromete o presente e o futuro das pessoas. Por isso que Deus quer tratar com o seu passado. Por isso que Deus quer te livrar de toda a culpa. Deus quer tratar com o seu passado. Isaías 43, verso 25, diz o seguinte: eu maiúsculo, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos meus pecados não me lembro. O Senhor Todo-Poderoso, Ele quer tratar com o seu passado, para que o seu futuro não seja comprometido. Amém? Amém, meus irmãos? Só que existem maneiras boas de nós olharmos o nosso passado. Existem maneiras boas. Duas maneiras boas de nós olharmos o nosso passado é quando nós nos lembramos de coisas boas. Quem aqui lembra-se de uma viagem boa, por exemplo? Levanta a mão. Uma viagem boa. Aquela viagem boa para Praia Grande. Bertioga, aquela coisa boa, aquela farofada, aquele frangão bom, né? Comer aquele pé de galinha da beira da praia. Não é verdade? Quem lembra de uma viagem boa, assim, que quer fazer de novo, uma coisa boa, aquela coisa em família boa, quem lembra? Né, Júnior? Do cemitério. Existem coisas boas do passado para serem lembradas. Mas existe uma segunda coisa do passado que é boa de ser lembrada também. Sabe o que é? Quando nos lembramos de coisas que nos prendem. Aí você fala, será? Mas só que nós decidimos resolvê-las.
quando nos lembramos de coisas que nos prendem, mas nós decidimos resolvê-las. Isso é bom de se lembrar, porque nós estamos dando um passo para que o Senhor possa tratar e o Senhor possa trabalhar o nosso futuro. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos ter isso em mente. E o que nós muitas vezes nos prende no passado? O que nos prende no nosso passado? O que prende no nosso passado, irmãos? Falta de perdão. O perdão é uma corrente que nos prende no passado. E por que nós temos que perdoar os nossos ofensores? Por quê, meus irmãos? Por quê? Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar, assim como Deus nos perdoou. Jesus nos ensinou sobre o perdão. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18, verso 31. Vamos ler Mateus 18. Mateus, capítulo 18, verso 31. Mateus 18, 21, perdão. Mateus 18, 21. Olha o que Jesus nos ensina aqui. Sobre o perdão, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos acima do perdão. Nós achamos que devemos perdoar esse, aquele, ou aquele outro, porque a gente estabelece critérios de perdão. Mas olha o que Jesus fala aqui. Mateus 18, nós vamos ler do 21 até o 35, diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe perguntou. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou, presta atenção, cancelou a dívida e o deixou, o que fala aí? Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Não falou com essa vozinha minha aqui assim não, tá, meu irmão? Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, cada um de vocês, se não perdoar de coração a seu irmão.
Irmãos, isso aqui não é teste, isso aqui não é pressão psicológica não, viu, irmãos? Isso aqui é Bíblia. Você tem Bíblia aí? Tem Bíblia? É Bíblia, viu, irmãos? Mas, irmãos, é a Bíblia que está falando isso. É a Bíblia. Nós somos muito seletivos com relação a perdão. E a palavra de Deus ela é muito clara com relação a perdão. Jesus nos deixou muitos ensinamentos com relação a perdão. Nós temos consciência do perdão de Deus sobre nós. E quando nós temos consciência do perdão de Deus sobre nós, nós não temos como deixar de perdoar os nossos irmãos. E nós estamos, sabe o que acontece com a gente? Nós estamos esperando o estralo, o sentimento. Estamos esperando o negócio para perdoar. Sabe que precisa perdoar, sabe que que tem que perdoar, mas está esperando o mover, está esperando o arrepio, a confirmação do Senhor, a palavra profética, está esperando, sei lá o que, passar o cometa, a estrela cair, está esperando alguma coisa acontecer, está esperando um arrepio diferente, um sentimento. Presta atenção, irmãos, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Repita assim comigo: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu vou ler exatamente como está aqui. Isso que foi extraído da apostila do Siga-me. Que você tem a apostila, tem o seu boletim aí. Você tem acesso, que eu vou ler para vocês. Se esperarmos sentir vontade de perdoar, jamais perdoaremos. Porque nós não temos vontade de perdoar ninguém. Eu e você não temos vontade de perdoar. Mas se perdoarmos em obediência ao mandamento de Jesus, ficaremos livres de ressentimentos, iras, rancores, ódio e tudo mais que nos prende ao passado. Colossenses 3:13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, Cristo fez uma grande obra com relação ao seu passado. Amém? Cristo fez uma grande obra com relação ao seu passado. Ele te libertou de tudo que te prende ao seu passado. Ele fez isso através da sua cruz, da cruz do Calvário, morrendo através da cruz do Calvário. Ele fez isso te perdoando, ele fez isso morrendo, perdoando as suas ofensas, ele fez isso te libertando, ele fez isso para que você fosse livre de tudo, ele fez isso para que você hoje pudesse viver livre de tudo que te prendesse ao passado. Mas eu queria que antes de tudo que nós formos falar a partir daqui, vamos entrar agora em um outro campo. Eu queria falar para você, antes de tudo, se perdoe. Primeiro de tudo, você tem que se perdoar. Se perdoar por tudo que você fez de errado no passado. Se perdoar pela sua ignorância, pela sua teimosia. Porque muitas vezes você precisa se perdoar por tudo aquilo que você praticou, pelo tempo que você não conhecia a palavra. Se perdoar pelo seu tempo de ignorância. Se perdoar pelo tempo que pelo que você praticou e pelo que você carregou de consequências e você não se perdoa. Eu queria pedir que você se perdoasse nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria
passar para vocês alguns passos práticos para uma vida livre do passado. Passos práticos para uma vida livre do passado. Primeiro passo prático é a renúncia. Primeiro passo prático é a renúncia. Para nós falarmos do primeiro ponto do perdão, que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, nós vamos falar agora passos práticos para uma vida livre do passado, que é a renúncia. Renúncia do que, meus irmãos? Renúncia de doutrinas religiosas, práticas, objetos ligados a outros deuses e crenças. Meus irmãos, absolutamente nada pode concorrer com a nossa fé em Cristo. O Senhor quer 100% de nós. Ele não quer 90, nem 99, nem 70. Ele quer 100% de nós. Nada pode concorrer. Tem uma passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que fala que os discípulos na cidade de Tessalônica, após conhecerem, a Cristo, tomaram providência em relação ao passado deles. Diz o seguinte: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqueles homens, após conhecerem a Cristo, abandonaram todo tipo de ídolos para que pudessem servir 100% a Cristo. Então é necessário, em primeiro lugar, a renúncia. Renunciar. Segundo lugar, acerto. Marca aí. Segundo lugar, acerto. E eu vou ler para você como eu fiz de manhã. Segundo lugar, acerto. Eu vou ler para vocês. Paulo tinha perseguido e maltratado muita gente. Reconheceu seu pecado contra Deus e os homens. Se você ofendeu ou prejudicou alguém durante a sua vida, essa situação precisa ser resolvida. Se foi uma ofensa, peça perdão a Deus e também à pessoa. Se foi uma dívida, quite-a ou renegocie. Se foi um empréstimo, faça devolução. Mas se você for uma pessoa ofendida, Jesus mostrou um caminho: perdoar. Meus irmãos, aqui realmente de manhã me trouxe, Bel? Eu estava conversando com a Bel, me trouxe uma luz. O número de pessoas me procuraram. Eu compartilhei uma experiência pessoal minha. Sou representante comercial de uma empresa de assessoria administrativa também. E no momento de transição de fábricas que eu faço representação, eu entrei num balaio de gato. Balaio de gato não, Fiquei sem fábrica, precisava comi limite de banco, comi limite de cartão de crédito. Sei que entrei numa dívida de mais de 60 mil reais, né, Fabiana? 60 mil reais de juros. Eu sei que nesse tempo, muitas pessoas falavam a mim: não paga isso não. Deixa virar. Isso aí, daqui a pouco estão negociando com você. Isso aí vai virar. Isso, daqui a pouco vai caduca. Isso aí, daqui a pouco estão dando pela metade do preço. Não paga isso não. Deixa isso aí, não paga. Isso é besteira. Suja o nome, mas quem precisa de nome limpo hoje em dia? Irmãos, mas eu prezo pelo meu nome. Sempre prezei pelo meu nome. Sei que até na época o Fernando me indicou uma fábrica. Você lembra disso, Fernando? O Reinaldo me indicou, eu comecei a trabalhar com ele. Sei que, resumindo tudo,
voltei ao mercado, voltei às minhas atividades normais com a fábrica nova e outras que eu comecei a trabalhar. Sei que dentro de agosto, setembro, outubro, novembro, em 5 meses eu consegui quitar tudo que eu devia. Tudo, né, Fabiana? Foi sensacional, quitei tudo, irmãos. Não precisei dar calote em ninguém, porque o Senhor em quem eu creio supriu todas as minhas necessidades. Eu queria falar algo para vocês aqui nessa noite. Se você tem alguma dívida, negocie a sua dívida amanhã mesmo. Não fique devendo nada para ninguém. Esse negócio de deixa para depois, não paga não, isso não é de Deus. A ninguém onde está, Edivaldo? Acha para mim. A ninguém devais nada, somente o amor. Está na Bíblia. Não foi o pastor Edivaldo que inventou isso. Meus irmãos, isso é muito. Existem pessoas o número de pessoas que me procuraram de manhã, que detectaram que estão acorrentadas a dívidas, eu fiquei assustado. Oi? Romanos 13, lê, Zainha. Romanos 13, 8. Coloca aí PH para mim. Obrigado, Zéias. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém, meus irmãos? Irmãos, existem pessoas aprisionadas. Tem gente que não passa nem no mesmo corredor que o irmão porque está devendo R$3. Né, Edvaldo? Tem gente que não vem nem na comunidade mais porque deve uma coxinha na cantina. Se fosse coxinha tava bom, né, Edvaldo? Tô exagerando, mas é verdade. Presta atenção, se você, e por causa do meu nome limpo, eu vou falar, por causa do meu nome limpo, recebi uma oportunidade essa semana. Uma pessoa me ligou, que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi mais gordo nem mais magro, me ligou no feriado de 7 de setembro, me ligou, esse é o Leandro, me ligou à noite, eu sou tal pessoa do sul, sou não sei o que, beleza, e aí? Tá bom, beleza, isso, e aí ele falou que ia mandar um negócio para mim, tal, que eu ia representar a empresa dele em São Paulo, de não sei o que, eu falei, beleza, até entre falar e cumprir, né, Edivaldo? Essa semana ele me ligou, mandou um e-mail para mim, e o cara cumpriu o que ele falou, irmãos. Eu estou assustado com o que ele cumpriu, porque eu não esperava, eu nunca vi isso na minha vida, com a quantia de valor que ele está confiando a mim. Mas por quê? Por causa do meu nome. Irmãos, o seu maior bem é o seu nome. O seu testemunho está ligado ao seu nome. O seu testemunho está ligado ao seu nome. Jovens, o seu testemunho está ligado ao seu nome. Você arrumar emprego, você está com o nome limpo, viu? Irmãos, zelem pelo seu nome. Zele pelo seu nome. Zele pelo seu nome. Se tem dívida do passado, procura quitar. Procura quem você deve. Mas não fique com pendenga. Não fique com rabicó. Não fique com rabinho com ninguém, não. Vai resolver sua vida. Mas não fique assim não, em nome de Jesus. Se organize financeiramente. Procure seu dirigente de célula, seu supervisor, seu pastor. Mas se organize, não deva nada para ninguém, somente o amor. Se você prejudicou alguém, se você ofendeu alguém,
procure a pessoa, peça perdão. Se você deve para alguém, procure ela, quite a pendência, mas acerte. Terceiro lugar, é abandono parte 1, que eu chamei de manhã. Vou chamar também agora, abandono parte 1. Abandono parte 1. Abandono de relacionamentos impróprios. No mundo de hoje, tudo pode para ser feliz. É verdade ou não é, pessoal? Está todo mundo rindo, né? Feliz. Tudo pode para ser feliz. Se é para ser feliz, vale tudo. É verdade ou não é? Para ser feliz hoje pode tudo. Só não vale dança homem com homem, nem mulher com mulher. Mas há que eu fale hoje, né? Tá valendo também, né? Acabou essa música, né? Você foi lá atrás, né? Ele morreu, né? Não ia mudar a música hoje. Meus irmãos, abandono de relacionamentos impróprios. Hoje em dia, existem muitas coisas que são padrões, comportamentos fora dos padrões da Bíblia. Por exemplo, casamentos irregulares. São coisas que precisam ser acertadas. Adultérios. Pessoas que acham que isso é normal. Na realidade, segundo a visão do mundo, isso que eu estou falando é normal, tá, irmãos? Isso é normal, adultério é normal. Casamentos irregulares é normal. O que importa é ser feliz. Adultério, homossexualidade é normal. Né? Deus criou o homem e a mulher para quê? Para a vida a dois, visando a família. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus ele odeia o quê? O pecado, mas ama quem? O pecador. Nós como igreja, nós não fazemos distinção. Nós amamos incondicionalmente. E a nossa missão é mostrar a essas pessoas o quê? A enxergar a perfeita vontade de Deus para a vida delas. Para todas essas pessoas. Então, eu queria deixar aqui a vocês, se você se encontra numa dessas situações, hoje é dia de abandonar essas situações em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, abandono parte 2. De vícios e práticas impróprias. E queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Coloca aí PH para mim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Coríntios capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte: tudo me é permitido. Presta atenção, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido. Ele fala assim, tudo, eu posso tudo. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Aí depois ele fala de novo: tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. E aqui nós vamos falar, aqui é o seguinte, irmãos: abandono de vícios e práticas impróprias. Então, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Cigarro, álcool aqui eu vou explicar. Não é tomar álcool, Zulu. Tomar álcool de limpeza, né? Vai que você, eu não tomo álcool, álcool gel, nem álcool gel, eu pego o negócio lá e, vai que você, joga álcool gel na boca, não é isso, irmãos, destilado, sabe? A marvada, obrigado.
Aquela que fica embaixo da pia. Né, Márcia? Márcia identificou, né, Márcia? Maconha. Hoje em dia, maconha, você está andando na rua. Por ver os caras oferecem. Né? Maconha, cocaína, crack. Tem gente viciada em sexo. Comida. Bebida. Pornografia, que abre um parênteses, tem gente viciada em pornografia. Tem gente viciada em pornografia. Falei de manhã, vou falar aqui de novo. Cuidado. Existem canais de TV a cabo que são canais que passam programação normal, que depois da meia-noite vira campo minado. Eu estava com meu filho um dia vendo um jogo, eu fui mudar de canal com ele, e estava lá, pá. E depois da meia-noite estava só pá. E de repente, irmãos, e quase e não mudava o canal, irmão, travou o controle, irmãos, não sei o que aconteceu, e não ia, e não acabava a força, e eu sei que travou e foi, aí mudou. Mas, irmãos, cuidado. Ter jogos. Eu conheço pessoas que eram milionárias e perderam tudo em mesa de pôquer. Tudo. Não estou aumentando, conheço, pego na mão todo dia. E pior que não perdeu só dela, pegou emprestado de outro, de amigo, de almoçar junto todo dia, e perdeu dele também, e está devendo para ele. Maledicência, presta atenção, isso aqui é prática imprópria que eu estou falando, tá? Falar mal dos outros. Quiser falar alguma coisa de outra pessoa, chama ela. Se alguém for, presta atenção, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa do Edivaldo, tá? Se eu for falar para a Alexandra do Edivaldo, a Alexandra tem que fazer o quê? Chamar o Edivaldo. Porque não interessa, é para o Edivaldo que eu tenho que falar. Viu, irmãos? É assim que funciona. Isso aí é prática imprópria. Mentira. Tem gente que é viciada em mentira. A mentira faz parte da vida dela. Ira e outros males formam uma lista de vícios comuns e destruído. E isso na Bíblia é chamado de obras da carne. Amém. Coloca aqui um ponto final. A outra linha você continua na célula, porque tem mais algumas coisas. Eu tenho certeza que por aqui nós vamos ter um tempo de oração agora. E o Senhor quer tratar com você aquilo que tem te prendido ao seu passado. O que tem te prendido ao seu passado? O que tem te prendido ao seu passado? O que tem te prendido ao seu passado? Será que são as dívidas? Se for dívida, meu irmão, se for dívida, que você agora ore, que o Senhor vai dar estratégia para você amanhã procurar, e você vai quitar. Talvez você esteja aqui e o seu casamento é tico-tico no fubá, irmão. Você vai procurar o seu pastor diário, você vai regularizar seu casamento. Vamos colocar a casa em ordem. Talvez você está com um problema aqui de falta de perdão. Eu falei de manhã, eu e a Fabiana, nós ficamos anos da nossa vida presos a uma pessoa por causa de falta de perdão. E nós nos sentimos, nós decidimos perdoar. E foi um divisor de águas na nossa vida. Irmãos, o que te prende ao passado? Queria pedir que você ficasse de pé, que os músicos subissem aqui. Queria ter um tempo de oração com vocês agora. Que tem te prendido ao seu passado? Você não é mais escravo do seu passado.